Bom, pessoal, boa noite. Hoje a gente vai dar continuidade à discussão sobre a ciência do direito, né? Peço só desculpas pelo atraso na nossa aula de hoje. Como eu disse, eu tive uma reunião inicialmente, mas estamos aqui e esse vídeo vai ficar disponibilizado no SIGA para os que não puderem assistir em razão do choque, né? Com as atividades síncronas de outras disciplinas, certo? No primeiro período. Na aula passada, a gente começou a falar sobre o conhecimento filosófico, e aí, dentro da nossa proposta de discorrer ou tentar encontrar um conhecimento verdadeiramente científico da ciência do direito, a gente fez um contraste entre uma abordagem filosófica do direito e uma abordagem mais dogmática, certo? Lembrando que não é porque a abordagem seja zetética que isso retira o caráter científico do direito, ou da ciência do direito que a gente vai buscar a partir dessa abordagem, certo? Então, a abordagem científica tanto pode ser a partir do prisma zetético como do prisma dogmático, ok? Bom, agora é chegado o momento de a gente começar a discutir sobre a verdadeira ciência do direito. A gente já falou sobre direito na primeira aula, falou sobre ciência de uma forma geral, falou da relação do direito com as ciências afins, e agora a gente vai discorrer especificamente sobre ciência do direito. Vou logo adiantando para vocês que essa é uma discussão muito problemática, porque muitos defendem que não se pode falar em ciência do direito, porque tradicionalmente a gente tem um estudo de um objeto muito complexo, um objeto que tem uma mutabilidade muito grande, muitas vezes há uma volubilidade da compreensão desse objeto por parte, por exemplo, dos operadores do direito, como os juízes e advogados e membros do Ministério Público e delegados, etc, etc. E aí isso tudo serve para afastar a ideia de que se trata verdadeiramente de uma ciência, certo? Mas a gente vai tentar desmistificar essa compreensão inicial, certo? A partir do enunciado sobre o que seria a ciência do direito. Ciência do direito, eu coloquei lá no roteiro do SIGA para vocês, seria uma ciência de investigação de condutas, né, que tem em vista um dever ser jurídico, certo? Então, isso nos serve para ressaltar que a ciência do direito vai se debruçar sobre condutas, sobre comportamentos humanos, certo? Então, não adianta eu fazer aqui a ciência do direito não vai interessar, por exemplo, porque é que a gente respira o ar, né? Ou porque é que as borboletas desenvolvem determinados comportamentos na reprodução, certo? Então, a gente vai visar, basicamente, o estudo, a compreensão dessas condutas, certo? E aí eu pergunto a vocês, pessoal, houve alguma dificuldade em compreender isso que a gente está chamando de ciência do direito como verdadeira ciência para vocês? Ou vocês acham que é natural assim, a compreensão como ciência é muito tranquila? Professor, particularmente eu tenho dificuldades em compreender a ciência do direito como realmente ciência mesmo. Mas em razão de quê, Pedro? Eu acho que pelo estereótipo de ciência que a gente tem, né? Tipo, que ciência só se faz em laboratório, por exemplo, a física, a química. Então, eu cresci com essa noção de ciência, né? Então, eu tenho dificuldades em compreender o direito como sendo um processo científico, por assim dizer, entendeu? Perfeito. A gente começou a desmistificar essa compreensão quando a gente começou a estudar as ciências ditas humanas ou ciências sociais, né? Então, a gente viu lá a história, as ciências sociais de uma forma geral, né? Então, são ciências que não perdem o caráter científico,
e também não tem aquela relação de causalidade típica das ciências naturais. A gente não pode asseverar se eu diminuir ou se eu, por exemplo, legalizar o consumo de maconha, eu vou ter um impacto dessa maneira em relação ao índice de criminalidade, né? Então, são muitas variantes que são levadas em consideração, mas essa complexidade tampouco deve servir como um empecilho ao reconhecimento do caráter científico desse estudo, certo? Alguém mais queria se pronunciar sobre essa questão? Professor, e Oi, também Andresa. boa noite, né? Boa noite. E tem essa questão também, né, de que a gente consegue ver muito essa visão mais popular, assim, digamos, como o direito já, aquele da prática mesmo, dos tribunais, exercendo na função do advogado, por exemplo, né? E outras funções também, só que na prática é até um conflito interno, né? Quando se uma ciência de direito e ela é tão complexa, né, a ponto de ter tantas vertentes também. Eu acho que é por isso que dificulta inicialmente, né, mas depois como vai se colocando, aí a compreensão fica melhor. Perfeito, Andresa. Muito bem colocado, porque você sublinhou uma questão muito importante, que é a prática do direito. A prática do direito também pode servir como objeto da ciência do direito, certo? Não se confunde com a ciência do direito. Quando eu estudo a prática do direito, eu posso realizar uma investigação científica para identificar como é que o direito vem sendo concretizado, certo? Então, a gente vai ver na segunda unidade uma corrente especificamente que vai tratar da percepção de como esse direito é concretizado, né, o realismo jurídico, a partir da consagração do direito que é reconhecido pelos tribunais, certo? Então, isso não... veja que a prática é uma coisa, o estudo da prática é outra. E esse estudo é que vai constituir efetivamente a ciência do direito, certo? De todo modo, a gente pode dizer de uma forma muito genérica que a ciência do direito tem como objeto um dos significados ou uma das percepções do que vem a ser direito. Agora, o que vem a ser direito, a gente já viu, não é também tão simples, né? O direito é só a lei, o direito é a norma jurídica, o direito é a norma jurídica, mas também o fato social, ou o direito é a norma jurídica, o fato social e os valores que dão significado a esses fatos, ou os valores que incidem na percepção dessa norma, né? Tudo isso junto. O direito é a prática que se faz dessas normas. Enfim, vejam que dizer que o objeto da ciência do direito é o direito também não nos acode de forma muito tranquila, certo? De toda forma, essa dificuldade se deve em grande medida porque o direito, como a gente já viu anteriormente, é uma palavra análoga, né, que tem um significado análogo no sentido de que as suas diversas percepções, elas são aproximadas, elas não são idênticas, mas elas são aproximadas. Não é uma palavra unívoca, que tem um só sentido, nem equívoca, que tem sentidos díspares, certo? Ela tem sentidos diferentes, mas que se correlacionam, certo? É preciso também a gente ter um cuidado na hora de enunciar o que vem a ser esse objeto da ciência do direito, para não situá-lo ou para não enxergá-lo apenas como a lei, por exemplo, porque isso desconsideraria muito, em grande medida, o que a gente, vamos dizer assim, a complexidade do que pode ser objeto de investigação por parte do cientista do direito, certo? E aí eu vou começar a conversar com vocês sobre algumas, vamos dizer assim, alguns preceitos, princípios, axiomas da ciência do direito que só podem ser explicadas a partir da construção de uma ciência do direito. Por exemplo, existe
existe um pressuposto, acho que é conhecido de todos, de que ninguém pode ser excusado de alegar o não conhecimento da lei para deixar de cumprir essa lei, certo? Então, quando uma lei é discutida, votada, publicada, promulgada, né, e tem força de aplicação forçada, eu não posso dizer, não, eu não vou aplicar essa lei, não vou me adequar meu comportamento a essa lei, porque eu não conheço, né? Eu não sei, eu não vi o diário oficial onde ela foi publicada. Então, esse comportamento ele não é desejável, porque assim, amanhã todo mundo ia trancar o curso, porque não convinha a gente conhecer cada vez mais as leis. A gente poderia desrespeitar essas leis pelo seu não conhecimento e não haveria nenhuma intenção ou nenhum interesse em conhecer mais a fundo essas próprias leis, certo? Mas esse axioma, ele é importante para que a gente possa ter alguma previsibilidade nos comportamentos dos homens e algum respeito em relação à ordem jurídica que o direito pretende instituir. Já imaginou se vocês pudessem simplesmente dizer que não conhecem uma lei, aí dizer, não, eu não sabia que era proibido matar, eu nunca vi essa lei publicada, né? Nunca vi o Código Penal publicado, então, infelizmente, não sabia que era proibido matar. Então, o próprio sistema jurídico, ele se arvora de algumas premissas que só são conhecidas, só são explicadas a partir da percepção específica da ciência do direito, né? Então, a ciência do direito constrói alguns pressupostos que não são factuais, né? Que não é que todo mundo conheça as leis. Não existe nenhum jurista, por mais elevado que seja o seu conhecimento no Brasil, que conheça todas as normas brasileiras, né? No entanto, todos nós somos obrigados a respeitar essas mesmas leis. Pois não, Saúl? Como é que essa proibição, a escusa de não conhecer a lei para poder deixar de cumpri-la se diferencia, por exemplo, do erro de proibição do direito penal, que é uma coisa que sempre, desde que eu estudo penal, é uma coisa que sempre me desperta dúvida, e não consegui entender assim de fato o que delimita uma coisa e outra, porque tipo, eu não conhecer que tal ato é proibido pela lei não é meio semelhante a desconhecer que aquela lei sequer existe, como essa conversa. Muito bem colocado. Quando a gente fala em erro de proibição, há um pormenor que só a redação do Código Penal vai nos socorrer. O erro de proibição, de acordo com o Código Penal, é assim, ele começa no artigo 21, dizendo que o desconhecimento da lei é inexcusável. Ou seja, você não pode dizer que desconhece a lei sendo ela válida, certo? Aí continua o mesmo artigo. O erro sobre a ilicitude do fato, né, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Então, vamos supor, é possível imaginar que um cidadão brasileiro que tenha algum esclarecimento, que possa se comportar de acordo com esse esclarecimento, compreenda ou alegue que não conhece a proibição de matar, para mim é inexcusável, né? Agora, é possível que alguém que compre um CD pirata nas bancas, não existe mais CD pirata nos dias de hoje, né? Mas vamos supor que comprasse um CD pirata na época que vendiam ainda nas ruas e fosse pego numa blitz, né? Numa blitz não, numa movimentação policial, e aí, rapaz, eu não sabia, porque é vendido de uma maneira tão franca assim, sem nenhum escondido, sem nenhuma advertência. Eu, sinceramente, não sabia que era crime. Aí, nesse caso, se ele é inevitável, esse erro,
aí a pessoa fica isenta de pena, certo? Mas a regra, e o próprio artigo 21 do Código Penal enuncia isso, a regra é de que não se pode excusar, certo? A exceção é a isenção de pena ou a diminuição no caso de ser o erro inevitável ou parcialmente evitável, certo? Perfeito, obrigado. Exatamente, Andres, era muito comum, né? Banca do jogo do bicho, né? Da mesma maneira. Então, continua aí espalhado. Geralmente, eu já trabalhei em várias comarcas do interior em que a banca era de frente ao fórum, né? Era um negócio mesmo assintoso. Lá em Macaíba, em frente ao fórum, tinha vamos dizer assim, uma casa de reputação um pouco recomendável, né? E aí não era de jogos, era em que algumas mulheres exerciam a profissão mais antiga do mundo, né? E quando for inaugurar, até o procurador-geral, porque o fórum fica ao lado da promotoria, aí o procurador-geral até perguntou, mas rapaz, não vão fazer nada não, rapaz, na frente da promotoria, o que é que a gente pode fazer, né? E aí, houve uma mobilização e terminou fechando o estabelecimento, né? Mas, de todo modo, assim, essas práticas são muito corriqueiras e, às vezes, a pessoa não tem consciência da sua ilicitude, certo? Bom, outra questão importante, pessoal, quando a gente vai falar sobre ciência do direito, é fazer uma distinção entre verdade e opinião. Isso é muito importante nos dias de hoje, né? Porque todo mundo dá opinião sobre a vacina, sobre os remédios que podem prevenir o Covid, sobre fisioterapia, sobre educação, sobre o petróleo, sobre a gasolina e sobre direito também, certo? Só que quando essa opinião ela não é associada a um conhecimento científico, ela não passa de mera opinião, certo? Ela não é aquela diferença que os gregos já faziam entre a episteme e a doxa, né, que a gente viu lá no texto de Eduardo Bittar. Quando eu tenho um conhecimento científico, eu tenho uma episteme verdadeiramente, certo? Mas se eu tenho uma mera opinião, que é volúvel, que não é segura, que ela é circunstancial e até despretensiosa, eu só tenho uma mera opinião. E, em relação a isso, é importante que a gente diga que, por mais que se verifique que em torno de uma mesma norma jurídica haja divergência de compreensão, e vocês vão se deparar com isso diariamente nas suas atividades, né? Então, professor, um juiz na mesma vara, aliás, no mesmo juízo, né, na mesma comarca, tem a compreensão X sobre determinada norma jurídica e o juiz da outra vara tem a compreensão Y. Como é que isso é possível se eu tenho o mesmo texto da norma? Como é que eu posso falar que isso é ciência, né? Só que eu tenho alguns parâmetros mínimos para que eu possa distinguir a compreensão científica dessa norma jurídica da compreensão absolutamente despretensiosa da opinião. Então, o que a gente coloca é que essas opiniões divergentes, elas podem ser condicionadas por verdades aceitas e sabidas. E eu vou destacar 3 possibilidades. Há um condicionamento à linguagem. Por exemplo, quando eu vejo lá no Código Penal que determinado crime só pode ser cometido por funcionário público, então eu tenho uma compreensão, eu devo ter uma compreensão do que é funcionário público. Se eu olho para a rua, se eu olho para uma pessoa e vejo que ele não tem nenhuma vinculação com o Estado,
que a função que ele está exercendo, mesmo voluntária, não tem qualquer possibilidade de enquadramento como de funcionário público, obviamente aquele crime não pode ser cometido por aquela pessoa, certo? Então eu não posso dar um sentido a essa expressão funcionário público incoerente com o próprio uso que se espera dessa expressão, certo? Então a linguagem é um fator de limitação. Não posso inventar muita coisa, inclusive contrariando a própria linguagem, certo? A outra, César levantou a mão. Pois não, César. Saulo também está levantado, depois eu passo a palavra, Saulo. Era para... Professor, eu esqueci de abaixar a mão. Certo. Pois não, César. Eu queria saber se o senhor podia esclarecer um pouco o que seria o juspositivismo, porque para mim não ficou muito claro naquele vídeo do Mascaro que tem. O senhor colocou no... Sim, qual é o que é que eu não escutei direito? Juspositivismo. Sim, certo, perfeito. O juspositivismo é uma corrente epistemológica do direito, ou seja, uma corrente científica do direito que encara como objeto da ciência do direito o direito positivo, né? Então, não me interessa direito natural, não me interessa muitas vezes algo que algumas correntes do pensamento juspositivista vão repelir, inclusive as manifestações espontâneas do próprio direito pela sociedade, né? Descambando do direito, do que é chamado de direito positivo, eu não preciso estudar como objeto da ciência do direito. E o que seria direito positivo? Justamente o direito que é válido e vigente em determinada época, em determinado tempo, né? em determinado recorte temporal, certo? Então, de forma muito apressada, porque isso vai ser objeto de exposição, inclusive pelos grupos, né, na segunda unidade, o juiz positivismo, um juiz positivista, ele encararia como objeto da sua investigação apenas, por exemplo, o que contivesse nas normas de direito brasileiro positivo. Eu não precisaria investigar as normas do direito alemão ou as normas do direito brasileiro que não estão mais vigentes, mas apenas as que estão vigentes atualmente. Nem precisaria ver o que sustenta essas normas em caráter metafísico, né? Então, por exemplo, procurar enxergar uma razão última para que aquela norma se justificasse. Né? Não, isso não me interessa. Eu quero apenas saber se existe determinada norma, se ela é vigente e válida e se ela tem aplicabilidade na atualidade em determinado local. Certo? Mais ou menos compreendido? O grupo vai explicar melhor do que eu quando for falar nos seminários. Certo? Bom, a gente falava da linguagem, a gente também pode citar a argumentação lógica. Se uma determinada norma tem preceitos que são incoerentes, ela precisa ser corrigida, né? Um juiz que vai decidir determinada questão não pode ser incoerente na sua argumentação, sob pena de ser tornada até nula a sentença, certo? E o outro é o próprio texto da norma. Eu falei da linguagem, mas eu posso também limitar uma determinada abertura cognitiva, vamos dizer assim, ilimitada, a partir do texto. É claro que, por vezes, o texto ele não é um condicionante absoluto, porque se a gente observar casos como o do reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo, a gente vai ver que o Supremo Tribunal Federal decidiu, segundo alguns, contra o texto expresso da Constituição.
Mas o texto é apenas uma particularidade da norma jurídica, é apenas um pedacinho da norma jurídica. A norma jurídica é algo muito mais rico, que vai mesclar texto, vai mesclar outras fontes do direito, vai mesclar valores que são também mutáveis e incidem sobre essa interpretação, entende? Inclusive, vai ter que ser levado em consideração outros dispositivos condicionais no caso dessa decisão do Supremo, certo? Então, vejo que há a possibilidade de a gente ter uma certa segurança em relação a uma aluna minha sempre falava, a esse samba do crioulo doido que a gente muitas vezes encara o direito como sendo isso, né? Como uma terra incompreensível, de tamanha complexidade que não nos dá a segurança necessária para a compreensão do que cabe a cada um, certo? Acho que Lucas ia fazer alguma intervenção. Professor, boa noite. Boa noite. Eu queria saber como é que vai ser esses seminários e quando vai ser. Calma, tudo ao seu tempo. A gente vai... Beleza. A gente ainda vai falar sobre ética, moral, falar sobre justiça, e depois é que vocês vão começar as exposições, certo? Vamos ter tempo. Alguma outra dúvida, pessoal? Sobre os vídeos, tanto o vídeo de Tess Sampaio Ferraz Júnior, como o vídeo do professor Alisson Mascaro, alguma consideração? Algo importante da gente discutir, pessoal, ainda falando sobre a questão da verdade e opinião, e essa discussão a gente vê muito claramente no livro de Risato Nunes, é que as verdades, elas podem se alterar ao longo da história. Essa é uma constatação que a gente chega muito facilmente, né? Porque uma das características do próprio conhecimento científico é justamente essa refutabilidade. E como as verdades são modificáveis, então esses condicionamentos também são mutáveis. Nada amarra de forma absoluta o conhecimento científico da ciência do direito, certo? Outra questão que Risato Nunes traz em seu livro, de introdução, é sobre os pareceres encomendados. Porque o que acontece? É muito comum quando um jurista tem um nome já muito destacado, né, em determinadas matérias, né, um grande administrativista, um grande penalista, um grande civilista, eles serem contratados por uma sociedade, uma organização de classe, né? Então, vamos supor, os servidores do Ministério Público, ou os petroleiros, ou os bancários, certo? Então, eles são contratados para emitir um parecer, certo? E esse parecer pode ser usado, por exemplo, para ser juntada à peça de uma determinada questão judicial, né, de uma demanda judicial, certo? Ou mesmo no âmbito administrativo, para fazer com que o administrador tenha maior segurança ao decidir, porque, afinal de contas, ele pode levar em consideração um parecer que vai ser elaborado por uma pessoa cujo conhecimento está acima de qualquer suspeita, certo? Mas há uma crítica aos pareceres encomendados, porque os pareceres encomendados, eles traem, na sua essência, a liberdade que é dada, que é conferida, ou que deveria ser conferida ao cientista do direito, ao cientista de uma forma geral. Como é que funciona o processo de conhecimento, né, científico? Você formula hipóteses, você coloca aquelas hipóteses à prova, e aí, a partir desse mecanismo, né, a partir desse exercício, você tem leis científicas consolidadas. No caso dos grandes juristas que têm seus serviços contratados, geralmente, obviamente, vamos supor, a Associação dos Petroleiros. Eu quero encomendar um parecer que beneficia a classe dos petroleiros. Então, eu já vou direcionando a própria conclusão do parecerista, entende?
por mais bem feita que seja por mais bem feito que seja esse parecer, eu tenho essa nódoa, né, em certa medida, ao próprio caráter científico dessa construção. É claro que ele pode fazer uso de grande argumentação, de grandes paralelos, pode aclarar a compreensão da realidade, mas quando a gente vê o parecer sendo contratado, né, por determinado interessado, a gente tende a ver com dificuldade a cientificidade nesse comportamento, certo? Então é uma questão que a gente precisa também ter cuidado, certo? Bom, agora, pessoal, eu queria discutir com vocês justamente o texto de Hans Kelsen que eu disponibilizei no SIGA, certo? Já que vocês não colocaram nenhuma dúvida em relação aos vídeos, vamos falar agora sobre o texto de Hans Kelsen. O que é que vocês acharam dele? Bem compreensível? Tiveram alguma dificuldade? Era só o prefácio lá, né? Como é? Era só o prefácio. Não sei se o senhor... Exatamente, era só o prefácio. E já no prefácio a gente tem muitas indicações da complexidade da obra de Kelsen. César está com a mão levantada ou é porque ainda é daquela vez? Foi da outra vez, professor. Certo. O que é que vocês podem dizer do texto? Exatamente, né? Exatamente o que vocês acabaram de falar aí. Vou tentar fazer algumas perguntas, porque talvez a gente possa provocar essa participação. Vamos lá. A gente tem aqui o texto, né? Está muito pequenininho. Deixa eu ver se eu aumento aqui. Está melhor agora? Vemos aí o prefácio à primeira edição. Vocês sabem de que livro se trata? Teoria Pura do Direito? Isso, Teoria Pura do Direito de Hans Kelsen, que é um dos seus livros mais conhecidos, né? E que ele vai anunciar, não pela primeira vez, mas é anunciar de maneira mais sistemática a sua chamada Teoria Pura. E a Teoria Pura do Direito de Hans Kelsen é uma formulação de postulados para o reconhecimento de uma verdadeira ciência jurídica, certo? E por mais que se lancem críticas e ressalvas à Teoria Pura do Direito, pessoal, é imprescindível o seu conhecimento, é imprescindível a sua leitura, a sua análise, porque Kelsen, sem dúvida alguma, foi um dos juristas mais destacados e um dos maiores contribuintes para o reconhecimento da ciência do direito no século XX, certo? É muito fácil fazer hoje lançar críticas à teoria kelseniana sem ler a sua obra, né, que não se resume tão pouco à teoria pura do direito. A gente tem a teoria geral do direito do Estado, temos vários livros que falam sobre a problemática da justiça. Então, primeiro, antes de fazer crítica, a gente precisa conhecer o autor. Depois, a gente precisa encarar em que época ele constituiu, ele, vamos dizer assim, burilou a sua teoria, né? Então, ele teve uma percepção inicial lá do início do século XX, e quando se mudou para os Estados Unidos, ele teve que reformular muita coisa das suas impressões iniciais, certo? E aí surgiu a segunda edição. Primeira coisa que eu queria que vocês percebessem aí, a primeira edição está assinada aí, olha, em que época, em que local? Genebra, maio de 1934. Exato. E a segunda edição?
em Berkeley, já nos Estados Unidos, em Califórnia, abril de 1960. 1960. Exatamente. O que é que isso indica? O que é que vocês imaginam aí, essa modificação? Que períodos são Eu esses? imagino que ele modificou muito o pensamento dele, né? Não sei, talvez ele tenha retomado algumas coisas e Ele modificado modificou, outras. assim, não muito, ele modificou algumas coisas, né? Mas isso indica que ele vai começar a desenvolver a sua teoria ainda em solo europeu, num período pré-Segunda Guerra Mundial, e vai desenvolver, vai aprimorar, vamos dizer assim, a sua teoria pura, quando ele teve que fugir, né, da própria perseguição nazista na Europa e se firmou lá na Universidade de Berkeley, na Califórnia, né? Então, vejam que, já na década de 60, vejam que essa fixação de Kelsen em solo americano, contato com com os cânones próprios do sistema anglo-saxão, que ele começou a presenciar, também foram, em alguma medida, responsáveis por esse aprimoramento na sua teoria, certo? Outra questão importante, pessoal, para Hans Kelsen, segundo o que vocês leram, ele defende a ideia de um direito puro. Sim, ele defende a ideia de direito puro, separado das outras ciências, eu não sei se eu posso dizer da época do direito, mas enfim, diferente da sociologia, da psicologia e demais ciências. Certo. Todo mundo concorda? Eu acho. Sim, isso é um complemento que eu acho que ele acaba deixando bem evidente também a questão de desassociar a ciência jurídica da política. Pela relevância, né, que tem Exatamente, certo. No contexto das decisões. Até hoje em dia a gente vê muitas vezes as pessoas buscando justificativa jurídica para confirmar uma ideia política. Exatamente. Então, todo mundo aqui concorda que Kelsen defende a ideia de um direito puro, não é isso? Tem certeza? A pureza estaria no direito ou na ciência do direito? Na ciência do direito? Não, agora buguei. Na ciência do direito, né? Como um campo de estudo científico, a ciência do direito ser estudada puramente, mas não necessariamente que a atuação jurídica seja pura e desassociada de saberes sociais, questões sociais, psicológicas. Perfeito. Vejam, é uma confusão que é muito comum, né? João levantou a mão aqui, pois não, João? Olá, eu concordo com a opinião de que você está na verdade com a afirmação de que a ciência do direito é o que pretende que a Hans Kelsen pretende ser pura, até mesmo porque o direito é um fenômeno social, né, que sofre diversos fatores em dia. Então, acho que que Kelsen quis propor justamente que a ciência do direito fosse pura e não propriamente o direito em si, sua aplicação como fenômeno. Perfeito, João. É exatamente isso. E vejam, preste atenção no próprio nome da obra, né? Teoria pura do direito. Ele não está propondo uma teoria do direito puro, não é verdade? Não pode, assim, na obra de Kelsen, a gente não vê qualquer tipo de consideração de que o direito, na sua Constituição, ele vá se despir da importância ou da influência de conhecimentos de outras áreas do saber, né? Então, a economia influi no direito, a história influi no direito, a sociedade influi no direito, a cultura influi no direito, né? Até questões mais, vamos dizer assim, mais comezinhas influem no direito, né? Mas o que não pode, onde não pode haver influência é na ciência do direito.
E aí ele prevê a pureza no sentido da pureza metodológica. A ciência do direito não pode se valer da metodologia própria da história do direito, da sociologia, ou da geografia, ou da física, ou da matemática, certo? Essa pureza caracteriza, portanto, a ciência, e não o direito, tá certo? Então, primeiro aspecto que a gente tem que frisar aí. Outra questão importante que a gente vai verificar aqui, ainda no prefácio da primeira edição, é a respeito da distinção que Kelsen propõe entre o que ele chama de política jurídica e ciência do direito. Vocês viram essa distinção? Professor, licença, eu entendi esse assunto que o senhor acabou de falar. Na prática do direito que ele permite a influência da política, ou eu não entendi muito bem. A formação do direito, por exemplo, quando eu como legislador, eu quero disciplinar, vamos supor, eu quero disciplinar as relações de comércio pela internet, certo? Então, eu vou poder me valer de conhecimentos da informática, da cibernética, conhecimentos de contabilidade, né? Então, esses conhecimentos eles vão ser úteis para o direito, para a lei que eu pretendo instituir, por exemplo, certo? Nesse caso, o direito não é puro, porque, afinal de contas, como até o João falou, é um fenômeno social, né? Então, tem aspectos vários que influenciam a formação desse direito. Outra coisa é dizer que eu, como cientista, vou poder colocar os meus valores para compreender de forma diferenciada aquele objeto que é o direito, que é sujeito a várias influências de outras ciências, certo? Então, são coisas diversas. Okay? Então quer dizer que é na prática que não pode influenciar, né? Na prática do dia a dia que não pode influenciar? Não, a prática, o direito na prática, ele é altamente influenciável. A prática do direito é altamente influenciável. Agora, quem estuda essa prática não pode receber essa influência. Tem que ter um rigor metodológico que tende à pureza. Entendi agora. Certo? Veja que no prefácio da primeira edição, ele diz assim, ó, empreendi desenvolver uma teoria jurídica pura, não a teoria jurídica do direito puro, certo? Purificada de toda a ideologia política e de todos os elementos da ciência natural. E aí ele faz uma distinção, pessoal, entre política jurídica e ciência do direito. Qual é desses dois que vocês imaginam se preocupar com a formação do direito? Seria a política jurídica ou a ciência do direito? Seria a política jurídica, professor? Perfeito, a política jurídica, certo? A política jurídica se preocupa com a formação do direito e a ciência jurídica se preocupa exclusivamente com o conhecimento do direito. Entende? Então, o trabalho do político jurídico, de quem manuseia a política jurídica, é constituir o direito. O trabalho do cientista do direito é conhecer o direito. Entende? Por isso que esse trabalho, esse mistério, não pode ser contaminado pela influência de outras ciências. Certo? Ele coloca aqui, por exemplo, ainda no prefácio da primeira edição, importava explicar não as suas tendências endereçadas à formação do direito próprio da política jurídica e aproximar mais as suas tendências exclusivamente dirigidas ao conhecimento do direito próprio da ciência do direito. Certo? Outra questão importante. Eu não sei se vocês perceberam, mas existem
eu acho que nesse texto aqui, em alguns momentos, ele fala de jurisprudência. Olha aqui, na página 12, né, em Romanos. Aqui eu tenho, no penúltimo parágrafo, assim: a luta não se trava, na verdade, como as aparências sugerem, pela posição da jurisprudência dentro da ciência e pelas consequências que daí resultam. O que é essa jurisprudência que Kelsen faz menção? Quem é que sabe o que é jurisprudência, de forma geral? Assim, a gente tem uma compreensão de jurisprudência como? De que? Em que sentido? Seria... Jurisprudência significa a ciência do direito? Exatamente, João. Nesse particular, né, da teoria kelseniana, jurisprudência com o J maiúsculo é a ciência do direito, certo? Mas eu faço questão de ressaltar isso porque jurisprudência também tem um outro significado no âmbito da teoria do direito, que é o conjunto de julgados proferidos por um mesmo tribunal em determinado sentido, né, ao longo de determinada época. Então, se a gente quiser saber, qual é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação ao imposto sobre grandes fortunas, aí eu vou buscar os julgados do Supremo de determinada época e vou definir uma jurisprudência, ou seja, uma orientação de julgados. Entende? Essa é a jurisprudência que é tida como o J minúsculo. A jurisprudência com J maiúsculo aqui, inclusive Hans Kelsen faz essa referência, é a ciência do direito. Certo? Outra questão importante. Aqui no prefácio da segunda edição, vocês acham que a ciência jurídica ela deveria se limitar a descrever o seu objeto? Eu acredito que não. Eu acredito que até no sentido pretendido por Kelsen, a ciência jurídica busca, investigar até mesmo seguindo método científico o porquê de tais aspectos no direito, como o aspecto normativo, e tem de outros, ainda não busca somente descrever. Perfeito. Veja só, ele responde essa pergunta aqui, ó. Antepus a esta segunda edição o prefácio da primeira. Com efeito, ele mostra a situação científica e política em que a teoria pura do direito apareceu e o eco que ela então encontrou na literatura. Sob este aspecto, as coisas não se modificaram muito depois da Segunda Guerra Mundial e das confusões políticas que dela resultaram. Agora, como antes, uma ciência jurídica objetiva que se limita a descrever o seu objeto esbarra com a pertinaz oposição de todos aqueles que, desprezando os limites entre ciência e política, prescrevem ao direito, em nome daquela, um determinado conteúdo. Quer dizer, creem poder definir o direito justo e, consequentemente, o critério de valor para o direito positivo. Apesar de isso parecer um pouco desconfortável para a gente reconhecer, a resposta de Kelsen é de que a ciência do direito, ou a jurisprudência, ela deve sim se limitar à descrição do seu objeto. Ela não pode pretender constituir conteúdo, certo? É isso que ele coloca aqui. No momento em que a gente faz uma tentativa de prescrição do direito, não apenas descrição do direito, eu estou confundindo os limites entre ciência e política, certo? Por mais que a gente tenha críticas em relação a essa postura de Kelsen, o pensamento dele era que, de fato, a ciência jurídica deveria se limitar à descrição do seu objeto. Então, se eu tinha, por exemplo, uma compreensão de que aquela norma era absolutamente injusta, isso não competia a mim como cientista identificar essa injustiça, porque esse é um aspecto que não é científico, certo? Falando nisso, deixa eu ver se acho que alguém... Professor, se o juiz ele tem que função?
para Kelsen, ele é um político? Porque o juiz ele interpreta e aplica no caso concreto, né? Muito boa pergunta, Lucas. Quando o juiz atua como juiz, ele atua como político do direito. Por quê? Porque ele atua na formação do direito. O que é que o juiz faz quando profere uma sentença? Ele constrói uma solução, ou ele constitui uma norma jurídica que vai se aplicar ao caso concreto, né? Então, ele vai dizer que entre A e B, que estão duelando, A tem razão. E A, por essa razão, ele vai poder forçar B a fazer alguma coisa. Ou B vai ter que se retirar daquele local, certo? Então, ele vai constituir uma norma. Como ele constitui uma norma, ele faz política do direito de acordo com Kelsen. É claro que o juiz ele pode ser cientista, certo? Mas não naquela no cargo que ele está exercendo. Exatamente. Que o juiz pode escrever artigos, livros, etc. Né? Aí vem outra dúvida. E a posição do Congresso, por exemplo, os deputados, senadores, eles também são políticos. Quer dizer, obviamente que né? Mas tipo assim, meio que o juiz e eles têm a mesma função, políticos. De acordo com Kelsen, sim. Toda a função do legislador e a função do magistrado é uma função exercida no âmbito da política jurídica. A distinção é que, via de regra, os magistrados enunciam normas jurídicas concretas, né, específicas, muitas vezes, entre as partes querelantes, as partes que estão ali debatendo aquele direito, e o legislador não, de uma forma mais abstrata e genérica. Certo? Mas todos dois atuam no âmbito da política do direito. Professor? Oi, Nelson. Para Kelsen, então, o juiz ele poderia entrar no âmbito da edição de norma abstrata? O juiz poderia entrar na edição de norma abstrata? Isso, como se ele tivesse tomado a posição do legislador. Não seria a posição do legislador, mas, por exemplo, Kelsen, ele defendia a existência ele foi um dos precursores na compreensão da importância de uma Corte Constitucional, porque a Corte Constitucional daria uniformidade de compreensão do texto constitucional. E quando ele dá essa uniformidade, ele está decidindo de forma tão abstrata quanto o próprio legislador. Por isso que a Corte Constitucional também tem uma Constituição muito, muito aproximada de uma Constituição tida como política, com mandato, né? É diferente da nossa Suprema Corte, que são cargos que são praticamente vitalícios, né? Então, só se aposenta na compulsória com 75 anos. Nos Estados Unidos, eles são vitalícios, a pessoa só sai mesmo quando morre, ou quando tem alguma incapacidade, né? Então, pode ter 95 anos e estar lá na Suprema Corte. Mas as cortes constitucionais, os tribunais constitucionais europeus, por exemplo, eles têm mandato. E alguns são constituídos, inclusive, de parcelas de políticos, né, ou de ex-políticos. Certo? Existe a possibilidade de eleição e assim por diante. Porque eles, no fundo, eles constituem o direito, no âmbito da política do direito. Certo? O Google aqui me espionando. O que mais? Duas coisas. No caso, Kelsen, então, defende que essa questão da ciência do direito seria uma coisa mais no âmbito acadêmico, só para não que fique dentro da academia, mas só para o campo realmente do estudo e da discussão da teoria do direito. Exatamente. Toda atuação, então, seja legislar, julgar, seria tudo política do direito. Porque atua na formação do direito, exatamente, Sérgio. E aí, outra dúvida que eu tenho é, puxando um pouco do último encontro, se existe alguma relação da ciência do direito e da política do direito com as abordagens dogmáticas e zetéticas. Certo.
a ciência do direito ela pode assumir tanto a abordagem zetética como a abordagem dogmática, como a gente viu, né? Então, as zetéticas dogmáticas elas só se diferenciam da maneira como o cientista do direito vai se apropriar daquele objeto, certo? Mas são abordagens distintas. Claro que Kelsen defendia uma abordagem dogmática, certo? Então, assim, inegavelmente era essa a compreensão, o caminho que ele apontava como o mais adequado para a apreensão do direito como objeto da ciência, certo? O que mais? Professor, Pois não, por João? que Kelsen é muito criticado hoje em dia? Por causa de achar uma má interpretação que foi difundida, entendeu? Dizendo que ele pretendia tornar somente o direito puro de qualquer influência de outros fatores. E se o senhor pode recomendar uma obra e acadêmica de dos maiores críticos à teoria Hans-Kelseniana, é isso. Perfeito, João. Muito boa colocação. Kelsen é muito criticado, primeiro porque ele tem uma percepção mais limitada, né, do que vem a ser o direito. O direito para Kelsen é norma, é só norma. E aí vocês vão perguntar, qualquer norma válida. Ah, mas se a norma for absolutamente injusta, se for a norma do direito nazista alemão, que inclusive o colocou em maus lençóis, né? Às vezes às vezes os críticos de Kelsen dizem, olha, Kelsen está comprometido com o nazismo, com a política hitlerista de segregação racial, de criação de hierarquia entre seres humanos. Kelsen, obviamente, não defendeu isso. Mas a sua defesa era de que o cientista, ao analisar essas normas jurídicas, ele não podia colocar as suas percepções pessoais influenciando a construção científica. Então, por mais que as normas parecessem injustas, esse sentimento não deveria ser levado em consideração na enunciação daquele enunciado científico. E aí eu aproveito para perguntar a vocês. Vocês acham que, a partir daquilo que eu acabei de falar, que uma consideração acerca da justiça tem espaço na teoria pura do direito? Professor, pode falar, João, pode falar. Diga aí. Ok, vou falar rapidamente, acho que vocês vão me explicar melhor. O Kelsen, acho que ele tinha esse objetivo justamente em mente, né? Que é afastar a ciência do direito de muita coisa que ela não deveria ter, e isso contribui para a formação de um direito mais justo. Mas de todo modo, o que Kelsen defendia era que as considerações sobre a justiça não se comportavam na teoria pura do direito, né? Então, vejam aqui o que ele diz no finalzinho do prefácio da segunda edição do seu livro. O problema da justiça, enquanto problema valorativo, situa-se fora de uma teoria do direito que se limita à análise do direito positivo como sendo a realidade jurídica, certo? Então, saber se a norma é justa, é injusta, se é bonita, se é feia, se é adequada ou não, né, a uma realidade social, isso não compete ao cientista. Aí vocês vão perguntar, e qual o trabalho do cientista? O cientista vai dizer o seguinte, bom, eu tenho uma norma jurídica A. A partir dessa norma jurídica A, eu posso ter diversas compreensões normativas. Então, dessa norma jurídica A, eu tenho a possibilidade de interpretar dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira, dessa aqui. 5 maneiras diferentes. Quem é que vai escolher isso? O cientista do direito?
Não. Aquele que atua no âmbito da política do direito, seja ele o magistrado ou o legislador. Entende? Eles é que vão fazer vamos dizer assim, uma avaliação a partir dessa justiça. Isso não quer dizer, pessoal, tampouco que Kelsen nunca se preocupou com o aspecto da justiça. Ele tem vários livros sobre justiça. O problema da justiça, a ilusão da justiça, né? Então, ele escreveu vários artigos e livros sobre a justiça. Mas dentro da teoria puro direito não há espaço para essa consideração, certo? Porque ele vai se preocupar com o direito positivo, certo? Portanto, Kelsen, ele vem como a sua construção científica vem na esteira do que o jurispositivismo construiu inicialmente no século XIX, certo? Tranquilo? Até aqui? E aí, eu tenho só uma pergunta. Pois não. Ah, claro. Então, pelos métodos hermenêuticos mais modernos, vamos dizer assim, eu já ouvi dizer que, assim, a norma, ela não é o texto, ela é um processo, né? Ela é resultado de um processo, hermenêutico principalmente. E aí eu queria saber se, por exemplo, Kelsen, ele é um positivista, no caso, vamos dizer assim, ele se preocupa muito mais com o texto da norma do que propriamente com o método hermenêutico que se vai utilizar, vamos dizer assim, para chegar na norma, que seria um resultado da interpretação. Entendeu o que eu quis dizer? Mais ou menos. Não, mas veja, ele tem a preocupação com a hermenêutica. Não, sim, certo. E é até uma incompreensão que se faz dos críticos de Kelsen, ele não limita o direito ao texto da norma, certo? Existe um capítulo específico sobre interpretação, talvez o mais criticado da teoria puro direito, lá no seu livro, né? Mas ele se preocupa com a interpretação, por óbvio. Mas ele também considera que os aspectos pessoais de vivências, de valores do cientista não podem ser levados em consideração no momento dessa investigação científica. É mais nesse sentido. Certo? Certo. Obrigado, professor. Valeu. Mais alguma questão? Está bem compreendido, pessoal? Queria só ressaltar uma outra questão aqui, né? Geralmente, o que a gente tem observado nas ciências sociais? Há como a gente falou, uma volubilidade muito grande, existe uma interferência muito grande de fatores sociais, fatores culturais, valores vários, né, incidentes sobre esse ramo do saber, né, sobre esses ramos do saber. E, por exemplo, a ideologia pode determinar uma compreensão da realidade jurídica de uma forma A ou da forma B, certo? E nas ciências sociais isso é muito mais patente. Mas aí Kelsen vai chamar a atenção de que isso já ocorreu, inclusive em relação às tão objetivas, né, tão salvaguardadas ciências naturais. Então, vejam aqui o que ele diz na página 14. A história prova o contrário e mostra com bastante clareza que até pela verdade sobre o curso das estrelas, uma potência terrena se sentiu ameaçada. Se é lícito dizer-se que a ciência natural pôde ir até o ponto de levar a cabo a sua independência da política, isso sucedeu porque existia nessa vitória um interesse social ainda mais poderoso, o interesse no progresso da técnica que só uma investigação livre pode garantir. O que ele quis dizer com isso? Que mesmo nas ciências naturais, a ideologia, a religião, a moral, os valores, também se intrometeram e de forma perniciosa, certo? Terminaram por minar um conhecimento científico em nome de interesses circunstanciais. Isso que aconteceu no passado em relação à ciência natural
e que hoje, por exemplo, acontece muito frequentemente nessa crise que a gente está passando da pandemia, né? A gente pode identificar muito claramente defensores da cloroquina, defensores da ivermectina, da ozonoterapia, de várias simpatias que não tem nenhuma comprovação científica se alinharem num espectro, vamos dizer assim, ideológico, né? E fazerem a defesa cega de todos esses subterfúgios, mesmo que não tenham qualquer comprovação científica. E a medicina é uma ciência que é tida como uma ciência causal, né? Uma ciência que a gente tem uma variabilidade muito menor do que a gente observa nas ciências sociais. A gente pode dizer de forma assim, quase categórica que tal medicamento ou tal prática faz ou não efeito no combate à doença, certo? Mas mesmo assim, pessoal, o que a gente observa hoje? A intromissão da ideologia, a intromissão de posturas politiqueiras na própria ciência natural, certo? Imagina nas ciências sociais. E aí Kelsen vai defender, olha, o que aconteceu em relação às ciências naturais, a gente precisa trazer para a ciência jurídica, porque só assim a gente vai conseguir uma melhor depuração desse conhecimento. Certo? Tranquilo? Bom, o que é que a gente tem como conclusão, né? A gente pode falar em uma ciência do direito, mesmo considerando sua complexidade. Porque, vejam, se a gente prestar bem atenção, ciências que são muito complexas, como a astronomia ou a microbiologia, elas nunca tiveram o caráter científico questionado, né? Ou a meteorologia. Quando a gente vê assim, a previsão, a gente está organizando uma viagem, né? Para daqui a 2 semanas. Aí vem a previsão para daqui a 2 semanas, é de chuvas. Então vai dar certo, porque nunca é batata para a gente ter uma previsão contrária ao que realmente vai acontecer, né? Isso contrariando até a própria credibilidade dos meteorólogos. Mas a meteorologia, que tem que levar em consideração pressão, temperatura, velocidade de vento, a temperatura da água, tudo isso ao mesmo tempo. É uma ciência complexa, mas nunca teve o seu caráter científico questionado, certo? E eu falei da astronomia, não da astrologia, que apesar de haver uma certa respeitabilidade, eu acredito em alguma medida sobre alguns aspectos dos astros, né? Mas o que a cientificidade acomete especificamente a astronomia, certo? E aí a gente vai perguntar o seguinte, pessoal. Será, professor, que, na verdade, a gente não está diante de uma ciência verdadeira porque é tão variável, né, esse objeto, e a gente estaria tratando, na verdade, de uma técnica jurídica, certo? Isso que a gente está chamando de ciência jurídica, na verdade, seria uma técnica jurídica. O professor Ângelo aqui está com a mão levantada, professor. Não, professor, pode concluir o raciocínio, porque foi da outra vez que eu meio que caí, aí eu já deixei levantado, mas eu faço um adendo no final. Pronto, tá certo. Pedro, quer fazer uma... Não, professor, desculpa, é que estava levantado aqui. Tá certo. Tá certo. E aí, o que é que se diz? Será que não seria uma mera técnica? O que a gente vai observar é o seguinte, se a ciência do direito, a dita ciência do direito, fosse apenas técnica, o que é que se esperaria de nós, como técnicos do direito, ao final desse curso? Que a gente soubesse redigir uma boa petição inicial, uma boa denúncia, um bom parecer, uma boa decisão, uma sentença, tivesse técnicas para
usar, por exemplo, na sentença, a gente tem que ter um relatório objetivo, a gente tem que ter uma fundamentação jurídica e uma conclusão, que é o dispositivo da sentença. Pronto. Um técnico faria isso de uma maneira muito, muito fácil, né? Mas e aquele trabalho de identificar a exceção, naquele caso concreto, de tudo aquilo que você decidiu? Aquilo que vai diferenciar esse caso concreto de tudo aquilo que você é habituado a ter como padrão nas suas decisões, né? E isso só a ciência vai lhe proporcionar. Só a ciência vai dar o aspecto crítico para que a gente possa, inclusive, mudar os rumos ou os caminhos que a gente vem adotando, certo? Então, é importante que a gente tenha isso em mente. A ciência é mais do que a técnica, né? A ciência nos proporciona esse aspecto crítico, esse aspecto reflexivo, perene, constante, para que a gente possa efetivamente tratar bem desse objeto que é o direito, certo? Professor, fala aí. Não, professor, é só para indicar para o pessoal, se o pessoal gostou mesmo assim, tem mais interesse na obra de Kelsen. E assim, para além dos livros dele, tem esse livro aqui, chamado Levando Kelsen a Sério, é de um professor que, inclusive, hoje está como professor visitante lá do programa da UFPB, que é o professor Leonan. E tem, se botar Levando Kelsen a Sério, inclusive, tem o evento de lançamento, ele falou quase tudo aqui que tem no livro, boa parte das coisas. Então, ele vai tocar nesses pontos como Kelsen enxerga a questão da aplicação do direito, essa separação da ciência jurídica, da política especificamente. Então, ele vai tocando, inclusive, questões que depois acredito que vocês vão estudar quando forem estudar direito internacional, porque vocês vão ver que Kelsen tem uma grande influência também para o direito internacional. Então, é um livro bem bacana, dá para vocês fazerem a leitura assim, de capítulo em capítulo, os capítulos não são tão longos, a linguagem não é tão difícil. Então, como a teoria pura, né, é um livro muito denso, assim, digamos, eu acho que termina sendo uma leitura de apoio bacana para quem tiver interesse em se aprofundar aí na leitura de Kelsen. E eu acho que foi João que estava perguntando por que de Kelsen ser muito criticado, algo nesse sentido. Lembrar que, assim, se pintou dentro do que é ensinado nos cursos de direito eu não sou um grande fã, digamos assim, não sou um entusiasta kelseniano, assim, etc., pela forma como eu trabalho direito, mas eu acho que a gente deve, assim, uma certa deferência e um respeito pela obra dele, que muitas vezes não é o que a gente visualiza quando ele é ensinado de forma irresponsável, né? Porque às vezes pintam Kelsen como a pessoa que foi responsável, por exemplo, pelo surgimento pela aplicação das leis nazistas, por exemplo. Kelsen era judeu, Kelsen foi perseguido durante o período da Segunda Guerra Mundial, ele foi exilado, né? Então, assim, longe dele ser essa pessoa. Agora, Kelsen, na primeira metade dos seus escritos, ele realmente foi muito inspirado pelo positivismo exegético que era vigente na ciência jurídica daquele momento, né? Tanto é que quando ele vai escrever vai rever algumas coisas da teoria pura do direito, ele traz, assim, uns meia-culpas em relação a algumas coisas. Mas em nenhum momento a teoria dele falava, olha, a lei nazista tem que ser aplicada dessa forma, não. E pelo contrário, quando o nazismo ascendeu na Alemanha, né, lá na década... logo depois da Primeira Guerra Mundial, ele ascendeu com uma perspectiva completamente diferente da kelseniana, né? O nazismo ele ascende justamente na perspectiva de você flexibilizar o que existia dentro das normativas e você conferir o poder de interpretação e de completa discricionariedade ao magistrado. Depois que o nazismo se consolidou e que as leis nazistas elas foram criadas, aí eles pegaram o subterfúgio do positivismo exegético, e não só Kelsen, uma série de autores que existiam à época, para aplicar a lei, né, de forma completamente dogmática, digamos assim. Mas a leitura responsável, assim, quem trabalha com Kelsen tem que ter esse nível de, assim, é importante, o professor estava frisando isso, é muito importante ter em mente, porque parte dessas críticas que são feitas,
elas são feitas de maneira completamente infundada, né? A teoria de Kelsen, ela tem um valor inestimável para quem trabalha com ciência do direito, a perspectiva de ciência do direito é inestimável. Você pode discordar, pode ter as críticas que outros autores que vão vir depois vão trazer algumas críticas, né, do Dworkin. É tanto que esse livro ele faz até uma brincadeira, porque é levando Kelsen a sério, porque tem um livro de Dworkin chamado Levando, né, Levando o Direito a Sério, né? Isso. Levando os princípios, levando o direito a sério. Exatamente. Taking right seriously. Exatamente. Então é até uma brincadeira por isso, né? Porque existe essa contraposição entre Kelsen e Dworkin, né? Então, assim, mas independentemente dessas divergências existentes, né? Kelsen é um autor muito interessante para quem está agora, principalmente vocês que estão iniciando, né? Nesse processo de introdução ao estudo do direito. E eu deixo de recomendação essa obra aí para vocês, porque acho que vai ajudar no processo de se familiarizar. Inclusive, foi bom você ter falado, porque João tinha perguntado algumas obras de indicação, né? E essa eu particularmente não conhecia, né? Vou até procurar depois. Mas tem uma outra que é bem conhecida, porque é mais antiga, que é Para Entender Kelsen, de Fábio Ulloa Coelho. É um livro fininho, assim, que facilita a compreensão da teoria do direito, né? Bem didático, então pode servir como indicação, né? Críticos, o Kelsen tinha vários, né? Então, por exemplo, a gente vai ver Carlos Cóssio, um argentino. Carlos Cóssio, ele era como se fosse um pupilo de Kelsen, mas como bom argentino, né? Ele vai querer ser maior do que o mestre, né? E aí a teoria egológica do direito vai dar uma nova roupagem, uma nova compreensão à ideia da ciência do direito definida por Hans Kelsen. De todo modo, pessoal, mesmo que a gente reconheça o caráter científico do direito, obviamente a gente não pode menosprezar a técnica jurídica. A técnica jurídica que vai ser importante no momento da formulação legislativa. Então, a técnica é importante para... Vocês já prestaram atenção como é que se escrevem os artigos, né? A gente tem artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10. Então, é ordinal até o 9º e 10 e cardinal a partir do 10, né? A organização dos artigos, parágrafos, incisos, alíneas, isso é técnica legislativa. O fato de você ser de boa técnica legislativa, por exemplo, você especificar as leis que estão sendo revogadas a partir daquela nova lei, é uma técnica legislativa. As técnicas, elas não são menosprezadas no âmbito da ciência do direito, né? Elas são úteis e são muito importantes. Elas servem, por exemplo, para fazer a sistematização do direito no âmbito tanto da legislação como da própria jurisprudência. Então, vocês podem observar, se forem fazer uma pesquisa no site do Supremo ou do STJ, existe a reunião de julgados por temas, né? E isso é técnica jurisprudencial. A forma como você deve redigir uma decisão, a forma como existe... Quando eu estava estudando, eu fiz um concurso para juiz também. E quando estava estudando para sentença, tem um livro específico só falando da técnica para redigir ementas, que são os resuminhos de cada decisão judicial, certo? Então, vejam que isso tudo é técnica. Como também é técnica a elaboração das peças. É importante a elaboração das peças? Sem dúvida, sem dúvida. Quando eu estou redigindo uma denúncia pelo cometimento do crime, eu tenho lá o cabeçalho que diz a qual juízo é interessado, depois a quem eu estou imputando aquela denúncia, né, a prática daquele fato criminoso, a caracterização dessa pessoa, depois eu descrevo o fato em si, certo? Dizendo onde ocorreu, quem cometeu, a que horas, né, em que circunstâncias, depois eu peço a condenação. Isso tudo faz parte da técnica jurídica, certo? Então a ciência pode se valer da técnica. A ciência do direito, ela não se anula ou ela não pode prescindir da técnica jurídica. Só que a ciência do direito é mais do que técnica, porque permite, inclusive, a modificação da técnica a partir desse conhecimento.
certo? Alguma dúvida mais? Tranquilo? Então, pessoal, agradeço muito a participação de vocês, né, porque realmente foi um horário incomum, né? Agradeço a presença do professor Ângelo também, que sempre tem dado essa força aqui, e com colocações sempre pertinentes, né? E ele vai ficar, inclusive, de me indicar quais aulas vão ficar a seu critério, a seu cargo nessa nossa disciplina, que certamente vai enriquecer esse nosso debate, viu? E agradecer também a participação de vocês, pessoal. Então, em temas até um pouco áridos, vocês têm participado com muito interesse, e isso estimula qualquer professor a dar vazão aqui a essa missão, que às vezes é tornada árdua por causa dessa falta de proximidade, mas que deve ser dada da maneira como a gente pode, certo? Vou encerrar aqui a gravação.